porque o papelão ele tem de vários tipos, né? E tem de várias gramaturas, várias espessuras. Então, as pessoas confundem muito quando ouvem o nome do papelão. No Brasil, ele é chamado de papelão roller ou papelão cinza, que vem ser a mesma coisa, tá? É o mesmo papelão. Mas por que roller? Roller é o nome do fabricante do papelão, igual o Bombril. O nome não é Bombril, é palha de aço, mas a gente conhece como Bombril, é a mesma coisa. Então, roller é o nome do fabricante desse papelão, tá? Então, por isso que tem esse nome. E o papelão cinza é o nome dele mesmo. Aqui no Japão, quem está aqui no Japão vai me perguntar, Edi, qual que é o nome desse papelão aqui no Japão? E eu peço desculpa, porque acredita que até hoje eu não decoro o nome do papelão? Eu não sei o nome desse papelão. Quando como eu compro de uma gráfica, quando eu preciso, eu mando e-mail, eles já sabem, eu só falo a espessura que eu quero e pronto. Não preciso ficar me ligando no nome dele, porque eu compro de um lugar só, eu não compro em outros. Mas eu vou me informar direito, porque aqui no Japão, às vezes, nenhum lugar tem um nome, em outro lugar tem outro nome. Então, tem esse problema aí que a gente enfrenta aqui, tá? Mas eu vou me informar direito, depois vocês podem me chamar e me lembra de passar o nome direito deles para vocês. E qual a diferença, né, desses papéis? O papelão roller ou cinza, você vai comprar ele por espessura, tá? Quanto ele mede, né, a espessura mesmo dele, quanto ele tem. Então, tem desde 0,75 até e vai, sabe, até 3 e pouco. Eu tenho aqui algumas amostras para vocês verem. Esse daqui é o papelão cinza ou papelão roller. Ele, de um lado, ele é cinza, do outro, ele é branco. Eu encontro ele assim aqui no Japão. Só que no Brasil tem ele todo cinza. Ele é todo cinza. Também encontra ele no branco. E pela informação que eu tenho das minhas alunas aí no Brasil, quando ele tem branco de um lado, é mais caro, tá? Então, se você só encontrar ele cinza, ótimo, não precisa trabalhar com ele de um lado branco. Não, o cinza é tudo igual, funciona do mesmo jeito, tá? A única coisa que quando você está trabalhando com um tecido que ele tem um fundo branco, que ele é um tecido mais claro, e aí você coloca ele no cinza, o que acontece? A cor do seu tecido, ela perde a vibração dela, ela perde a beleza daquela cor. Então, se é um tecido com fundo claro e ele é estampado, ele vai ficar um tecido mais, assim, mais triste, né? Ele não vai ficar com aquelas estampas vivas, bonita. Então, aí você precisa deixar o fundo branco. E você tem duas opções para fazer isso. Uma laminar o seu tecido, empapelar o seu tecido com uma folha de papel sulfite, tá? Eu tenho no YouTube, quem não sabe o que é isso, no YouTube tem uma aula só ensinando a empapelar o tecido, tá? Então, olhem lá, que lá está explicando direitinho como que faz isso. A outra forma é você empapelar o próprio papelão. Então, se você vai fazer a lateral não, mas a tampa, né? Por dentro, principalmente, forrada com tecido, e ele tá com fundo cinza, e você quer que ele tenha uma cor mais vibrante, então você cola o sulfite em cima primeiro, para depois, então, fazer a colagem do seu tecido ali nessa peça, tá? A parte de fora eu não digo, porque nela nós vamos, quando a caixa é forrada com tecido, desculpa, nós fazemos o acabamento com papel duplex, que é branco. Então, na parte de fora não tem necessidade dessa preocupação, porque você já vai ter que usar mesmo. Só que a parte interna da caixa, aí ela não tem esse acabamento com duplex. Então, é nessa parte que você precisa fazer o empapelamento, tá? Tem bastante gente entrando agora. Boa noite, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. O tema da live hoje é sobre papelão. A gente começou agora há pouco, né? Eu falei sobre a diferença dos nomes, né? Papelão roller, papelão cinza. Papelão roller
é o nome do fabricante, papelão cinza é o nome dele mesmo, e eu vou mostrar aqui para vocês algumas diferenças entre as gramaturas e tudo mais dos papelões, ok? Quem está no Instagram e quiser me mudar para o YouTube, lá eu consigo ver as mensagens melhor, tá? Mas vamos seguir a live então. Então, esse daqui, ele tem 3 milímetros, tá? Ó, tá vendo? Ele é um papelão bem grosso. Ah, Edi, ele é grosso mesmo. E para que ele serve esse papel aí tão grosso assim? O papelão de 3 milímetros eu uso para fazer uma caixa grande. Uma caixa que eu sei que vai ter coisas ali pesada dentro dela. Então, se a caixa for grande, você usa o papelão mais grosso, porque aí as laterais da caixa também, depois de pronta, ela não vai ficar torta, não vai ficar abaulada, assim, sabe? Não vai ficar mole. Ela fica com uma estrutura muito boa, que confunde muito com o MDF. Fica uma caixa muito rígida, tá? Então, esse papelão grosso aqui eu uso nessas circunstâncias. Ele é muito bacana também para fazer divisória. Então, se você vai fazer uma caixa com divisória... Outro dia uma pessoa me perguntou, como que faz uma caixa com divisória? Eu costumo juntar 2 papelões, grudar um no outro e fazer a divisória mais grossa, tá? Então, se você está usando, por exemplo, um papelão de 2 milímetros para fazer uma caixa, pega esse papelão, gruda um no outro, então ele vai ficar com 4 milímetros. E ali você tira a sua divisória, tá? Porque a divisória ela precisa ser bem firme, tá? Então, ela tem que ter uma estrutura para ela também colar na parede da sua caixa direitinho e ela ter uma estrutura bacana, ela não pode movimentar, ela tem que ficar presinha ali. E aí você vai juntar essas duas partes, né? Dando 4 milímetros, vai forrar e aí você coloca na sua caixa, tá bem? Então, esse daqui é o de 3 milímetros que eu uso para fazer caixas grandes e para fazer divisórias, ok?